Oi, voltei a pedidos de muitos. Não, na verdade, a pedidos de uma pessoa. Eu voltei, mas eu tô muito feliz de estar de volta, de gravar esse segundo episódio. E hoje eu acho que eu queria falar um pouco pra vocês, pra gente conversar um pouquinho sobre cansaço e o que isso reflete um pouco na nossa vida, tanto em quesito de produtividade, quanto em quesito emocional, quanto em quesito de trabalho. Eu acho que isso é um tema tão importante de ser falado e eu acho que todo mundo sente isso, na verdade, considerando que a gente é uma sociedade totalmente ansiosa, totalmente voltada, ligada às redes sociais, e isso impacta tanto, né, diretamente nesse sentimento, né, de se sentir cansado, de se sentir exausto o tempo inteiro. E isso é completamente normal, mas a gente acaba se cobrando muito. Então, acho que eu queria começar introduzindo esse assunto, dizendo que todo mundo passa por isso e que é totalmente normal, mas a gente sente como se fosse uma coisa que vai acabar com a gente. E quando eu falo acabar, é literalmente porque a gente entra em burnout, né? Se não tratar, a gente realmente desaba. E quando eu falo tratar, a gente pensa em doença e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que tratar vendo cuidar, né? Então, quando eu usar esse termo tratar, cuidar, é nesse sentido, tá? E não necessariamente por ser uma doença, enfim. Bom, conversando com todos os meus amigos, considerando que eu tenho pouquíssimos, mas também considerando o que eu tenho visto, né, na sociedade, o que o pessoal tem reclamado e tudo mais, todos estão com essa dificuldade de controlar o cansaço, de entender onde é seu limite e de querer fazer mais o tempo inteiro, sabe? Então, o que tá acontecendo é um fato, acho que todo mundo vê e isso a gente nem precisa aprofundar tanto. Mas por que isso está acontecendo? Porque se você parar a pensar, antigamente não tinha muito isso, né? Não tinha. Pô, os seus antepassados ficavam cansados por uns motivos bem diferentes do que a gente tem hoje. Hoje, às vezes a gente senta para descansar, a gente abre o celular e sai mais cansado do que realmente estava antes. E por que isso acontece? Porque o nosso cérebro não foi feito para processar esse tanto de informação que o Instagram joga pra gente hoje, ou o WhatsApp, ou enfim, a plataforma que você tiver. E é por isso que todo mundo fala da importância de largar as redes sociais e não sei o que, não sei o que. Mas tem um fator mais alarmante ainda, que pra mim é o pior de todos, que é todo mundo fica rico. Ah, vamos ser afiliado digital e ficar rico em 2 meses. Vamos ser copywriter, vamos ser social media, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a gente tá perdendo um foco muito grande, que é a satisfação, sabe? O processo de você sentar e gostar da atividade. Porque tudo parece que fica girando em torno de dinheiro. E a gente quer fazer aquilo, só que às vezes a gente nem gosta daquilo. E aí não dá em nada e você cansa. Aí você vai pro próximo, que sugeriram também no Instagram, por exemplo. Sugeriram você ser afiliado digital. E aí você fez isso em um dia, parou, cansou. E aí não é o que você queria, não, isso não te deu a satisfação, né, e tudo mais, então aí você cansa. E aí passa para a próxima atividade, vamos lá. Que aí você vai ficar rico mesmo. A gente pega, por exemplo, uma outra que eles falam muito, copywriter. Mas assim, ninguém fala que tem um processo para chegar lá, tem um caminho. Às vezes o pessoal até fala, mas eles vendem também para vender, para trazer mais gente. Eles vendem como se fosse um caminho mais fácil.
E aí fosse mais fácil você largar tudo que você faz hoje pra ir pra esse caminho, né? Então, eu acho que esse é o primeiro cansaço que a gente tem. É a corrida pra chegar lá. E a verdade é que, assim, essa corrida é só com você mesmo. Porque cada um tem um para onde vai chegar, né? Porque nem todo mundo quer chegar no mesmo lugar. Nem todo mundo quer R$ 1 milhão. Nem todo mundo quer ficar multimilionário. Às vezes uma vida tranquila já basta. Às vezes um carrinho, uma casinha já basta. Às vezes ser feliz na profissão basta, sabe? Então, cada um tem uma fórmula para o sucesso. E aí a gente acredita em todas de uma vez. A gente acredita em todas as fórmulas, em todos os caminhos. Aí a gente vê o pessoal sendo isso, a gente quer fazer também. A gente pensa, consigo. E isso é perigoso porque a gente entra em um consigo tudo. E aí quando você vai ver, você não consegue nada. E é muito frustrante, né? Você olhar um desenho assim, por exemplo. Esses dias eu vi no Instagram uma menina, uma pessoa, não lembro, era uma página, fazendo como chama? Massinha de modelar, e a pessoa criava uns personagens muito legais. Eu falei assim, nossa, que legal, isso deve ser muito bom de fazer. E aí eu pensei, eu consigo. Quem disse que eu comprei as coisas para tentar fazer? E aí você já pensa em tudo vira hobby também, tudo que é hobby vira negócio na sua cabeça. Eu posso vender, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, mas calma, pelo amor de Deus, é isso que tá te cansando, é isso, sabe? É parar e ficar no seu caminho, é parar e ser um pouquinho medíocre, sabe? É tão bom ser medíocre em algumas coisas. É tão bom falar, eu sou ruim nisso, sabe? Porque hoje tudo que a gente vê nas redes sociais faz que a gente acreditar que a gente é capaz de tudo, que a gente é capaz disso, daquilo, por causa do marketing exacerbado que tem na gente, né? Então, eu descobri isso. Gosto de ser medíocre. Gosto de não prestar para isso. Gosto de não de ser insuficiente nisso e naquilo, sabe? E gosto de assumir isso, falar, isso eu não sei. Então, ultimamente, tô com esse vício de pensar, sou medíocre nisso. E é tão bom, tão libertador. Porque eu não quero ter que fazer tudo o tempo todo. Eu não quero achar que eu sei fazer tudo. Eu não quero, sabe? Eu quero ver que eu não tenho talento pra nada e descobrir aos poucos os meus talentos. Então, isso é muito importante, eu acho. A gente dá essa desacelerada, sabe? Porque a gente fica acelerado, achando que a gente pode fazer tudo e isso tá adoecendo a gente. Essa é uma parte enorme, assim, do nosso cansaço mental. É claro que a gente tem outros tipos de cansaço no trabalho, a jornada de trabalho é muito longa. Mas nesse episódio, eu queria bem aprofundar nessa parte mesmo, falar sobre o cansaço mental que a gente tem e o cansaço de descobrir o que a gente vai ser, que vai dar 30 anos, minha filha, meu filho, como você não tem R$ 1 milhão ainda? E cara, esses dias eu tava na internet, no YouTube mais precisamente, e eu vi uma menina simplesmente com 12 anos. Eu não vou lembrar dos detalhes, assim, direito, se ela tinha 12 anos mesmo, mas era nessa faixa de idade, né? E a menina simplesmente tinha um carro de R$ 500 mil. Só que assim, ela não tem nem idade pra dirigir. Ela vai tirar a carteira, sei lá, daqui a uns 6 anos, né, no mínimo. Então assim, você olha para aquilo e assim, a menina trabalhava com TikTok, né? Foi acontecendo, não tirando o mérito dela, mas assim, a gente olha para aquilo e fala: "Caramba, como pode?" E eu tô com 30 anos. É inevitável se comparar, mas esse é um exemplo assim bem pequeno
que assim, a gente identifica na hora que a gente se comparou, mas tem coisa muito mais sutil que a gente nem se liga que a gente fez essa comparação e que foi muito ruim pra gente, sabe? Então, aí é né, um dos perigos da rede social, que aí a gente pode falar em outro episódio e tudo mais, mas esse cansaço mental vem da comparação também. Vem dessa questão de as pessoas das redes sociais te jogarem e te darem expectativas, ou te fazerem comparar, ou te... sabe? Então, isso dá um super cansaço, porque aí você pensa, eu tenho que fazer, e eu não tô fora disso não, tá? Eu tô inclusa nisso, porque eu penso muito sobre isso, assim, de eu tenho que fazer, pra depois eu ficar tranquila. Mas a verdade é que a gente nem sabe se esse depois vai chegar, né? Não querendo ser mórbida nem nada. Mas a gente nem sabe se esse depois vai chegar, então... É complicado, né? Porque não tem o que fazer também, que a gente pensa, tá, e se eu relaxar demais? E aí, deixar o amanhã pra lá e o amanhã chegar e você tá muito pior, sabe? Então, assim, é tudo meio termo, né? Eu acho que a melhor parte é a gente... o cenário ideal é a gente fazer o meio termo. Só que também é muito difícil fazer o meio termo, né? É muito difícil você focar, mas focar pouco, sabe? Fazer alguma coisa, mas fazer... Assim, pelo menos pra mim, é muito difícil fazer o meio termo. Ou eu tô na preguiça total, deitada na minha cama, ou eu faço e fico horas hiperfocada. Isso pode ser um sinal, né? De alguma coisa esteja acontecendo. Mas eu acho que é um comportamento meio comum. Agora, a gente vai pro tópico 2, que é não de onde vem esse cansaço. A gente vai falar agora que é o tópico o que pode ser o cansaço. Esse cansaço que você tá sentindo exacerbado e tal, e tal, e tal, será que não pode vir de uma coisa que é porque você não gosta de fazer e você tá fazendo por obrigação? Sabe quando você se enfia em uma profissão que você nem gosta tanto assim? E aí seus dias passam lentos e aí você não vê a hora de chegar ao fim de semana. E aí você conta todos os dias, segunda, terça, quarta, chega na quarta você tá exausto, querendo falecer. E aí, chega quinta, você pensa, não, tá chegando, então eu tenho um fôlego a mais. Sabe? Contar os dias pra chegar ao fim de semana. E se você for parar pra pensar, eu vou fazer uns cálculos aqui. Pera, tá legal. Fiz aqui os cálculos. Eu pausei aqui o áudio pra fazer os cálculos. Ó, veja bem. Um ano tem exatamente 52 sábados e 52 domingos. Ou seja, mais ou menos 100 dias, tá? E um ano também tem quantos dias úteis? 262 dias úteis. Entre 260 e 262, tá? Pra ser mais preciso. Mas, o que a gente vê com isso? Que a gente passou 2/3, não, mais que 2/3, né? Talvez 3/5 por aí do ano detestando seus dias. E a gente passou pouquíssimos dias gostando dos dias. E isso eu não vou contar que domingo a gente detesta domingo, porque chega na segunda, né? A gente tem que trabalhar, então a gente já tá sofrendo do domingo. Então, assim, contando com os domingos. Se a gente for contar sem isso, a gente tem 52 dias no ano que a gente aproveita e seria mais de 400 dias, não, mentira, 300 e alguma coisa de dias que você detestaria, tá? Então, baseado nisso, se você detesta fazer uma coisa e faz por 262 dias do seu ano, e você só tem 52 dias, 100 dias, vamos colocar 100 dias, de dias que você pode descansar do que você faz ruim,
quando que você vai se recuperar disso, sabe? Porque assim, a gente ainda tá considerando que você vai usar esse dia, esse sábado, pra descansar e se recuperar e conseguir relaxar e, né? E aproveitar o seu dia. Só que, na maioria das vezes, ainda é o contrário. Você fica preocupado, que nem eu falei no domingo, mas às vezes você tá tão sobrecarregado que você nem consegue curtir e aproveitar o sábado porque você tá preocupado. Não consegue aproveitar nenhum dia porque você tá preocupado que um dia você vai ter que voltar pra lá. Ou pensando no que vai fazer da sua vida, em como mudar isso, e aí você nunca muda. E aí fica esse looping eterno de o que fazer e uma grande espera. Isso é até um episódio legal pra gente falar, né? A grande espera. Porque tem um episódio da vida que a gente sente que a gente tá numa grande espera, né? Então. Mas eu não vou me prolongar sobre isso. Se vocês quiserem aqui, comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem, que aí eu posso falar um pouquinho sobre isso, que é um assunto que tem me perturbado bastante. Enfim. E aí, eu acho que o cansaço pode vir disso. Muito, muito, muito disso. Da gente não gostar do que a gente faz. E não ser só de cansaço da sociedade, cansaço de, né, de fazer muita coisa. E agora, pra finalizar, a gente vai falar de uma parte 3, que é como tentar amenizar isso. Gente, eu não sou formada em nada que tem relação a psicologia, terapia, terapêutico, nem nada disso. É só uma opinião minha mesmo, tá? E com base no que eu vivo. Eu acho que a gente precisa muito, muito, muito descansar. Tá, mas isso aí é o básico e tal. E como que eu faço pra descansar se é um negócio permanente? Tá, vamos por partes. Primeiro, a gente precisa descansar, porque eu acho que não é só um tipo de cansaço que a gente tem. Às vezes a gente pode ter os 3 ao mesmo tempo. No meu caso, foi os que eu dei exemplo, né? O cansaço de rede social, o cansaço diário, que a gente fica cansado todos os dias mesmo, a gente tem uma certa energia ali que a gente fica cansada, e o cansaço de vida, assim, pô, tô numa certa idade, e aí qual que vai ser? Tô parado, tô à espera, né, que eu disse um pouquinho pra trás. O que eu acho que a gente tem que fazer é identificar pra gente mesmo qual o cansaço que você tem. E começar a tratar eles por partes, porque a nossa mente ela não funciona assim. Eu vou fazer um negócio que vai ser a solução pra tudo. A gente vai tratando por partes e se entendendo por partes. Gente, provavelmente algumas pessoas nem sabem que elas estão cansadas por tal motivo. E pode ser variados motivos, tá? Aqui eu só dei 3 exemplos de cansaço. Mas pode ser por motivos inimagináveis. Pode ser familiar, pode ser várias coisas. Então, assim, eu acredito que o caminho é você identificando e ir ajustando. O cansaço diário a gente faz o quê? Descansando, tendo uma boa noite de sono, limpeza do sono, isso ajuda demais, demais, demais. Mas os outros tipos de cansaço, como é que a gente faz? A gente vai ajustando aos poucos e tentando se cobrar menos. E aí, como por exemplo, cansaço, esse cansaço de todo dia fazer uma coisa que você não gosta. Tentar ajustar isso aos poucos e aceitar que hoje é assim, entende? Mas mesmo assim, não ficar parado, tentar fazer alguma coisa pra mudar, nem que seja aos poucos e no seu limite também, porque eu sei que é difícil. Você já está cansado e tá fazendo outra coisa pra sair disso. Então, tem que ser no seu limite ali. Não pode extrapolar também seu limite. Então, vai fazendo algumas coisas aos poucos pra tentar mudar isso. Porque se é a única saída, é a única saída, é pra onde você vai sair mesmo. Não tem muito segredo, né? Então, eu acredito que é indo aos poucos, um dia de cada vez e não sobrecarregando mais sua mente. A gente pode piorar muito isso, tendo esse contato exacerbado de rede social, deixando muitas opiniões, sabe, interferirem sua mente, seu funcionamento. Eu acho que
isso causa uma bagunça mental. Então, é ser filtro, né? Não ser esponja. Essa frasezinha clichê. Mas aos poucos. E não tem segredo nenhum. Não tem como eu falar assim, vai ser isso, vai ser isso. Isso aqui é só um desabafo pra falar que a gente tá cansado, eu tô cansado, você tá cansado. E todo mundo tá cansado junto. E talvez não tenha uma solução mesmo, mas eu acho que tem um caminho. Eu ainda acredito que tem um caminho. E que o caminho vai passando também. E a gente vai tendo mais maturidade, mais idade pra entender que tudo vai se encaixando e tudo vai se ajeitando e tomara que a gente chegue lá bem, sabe? A gente tem que ir só vivendo. Porque não tem um segredo mesmo, não tem um caminho certo que você vai seguir e vai falar, é isso. Mas, bom, eu acho que era tudo isso que eu queria falar sobre cansaço. Eu acho que reflete até um pouco no tempo de espera que eu demorei pra fazer esse segundo episódio, né? Que o primeiro foi no início do ano passado, eu acho, né? É verdade, no início do ano passado. E agora a gente tá em 2025, abril de 2025. Caramba. Casou certinho, eu nem tinha pensado nisso, mas é isso, gente. Essa é a minha desculpa por sumir 50 anos. É cansaço. Pessoal, eu vou pedir pra vocês algumas sugestões de episódios pra gente conversar. Pode ser qualquer tema, pode ser qualquer coisa, porque eu ainda quero descobrir umas coisas que eu quero falar com vocês. Eu espero muito, de coração mesmo, que esse episódio tenha ajudado alguma pessoa e que você se sinta acolhido, porque é realmente o que tá acontecendo com todo mundo. Todo mundo tá pirando junto sim. E se você não estiver pirando, é porque você já encontrou a paz. Pelo amor de Deus, não tô falando de dessa pra melhor, tô falando que a pessoa encontrou uma solução que a gente tá buscando ainda. Então, ajuda a gente também, coloca aí, comenta alguma coisa, porque vai ser muito legal compartilhar isso com vocês. Bom, eu fico por aqui, quem estiver ouvindo no YouTube, vai lá pro Spotify e vice-versa. Segue a página aí pra ajudar a gente. Se puder, deixa um comentáriozinho, algum like e tudo mais. E vejo vocês numa próxima. Um grande beijo. Até mais. Tchauzinho. Beijo, beijo.